Você que tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. É o que nós vamos meditar nessa noite, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 2. Diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam-se que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns dos homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. Amém? Graças a Deus. Pai querido, fala conosco de uma forma graciosa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, por favor. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando online, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Olha bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a cura do paralítico em Cafarnaum. Essa mensagem, ou esse texto, nos ensina algo muito importante para a nossa vida. Na verdade, toda a Bíblia, ela nos ensina coisas grandiosas. E o texto diz que Jesus, ele entrou na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus entra naquela cidade, todos souberam que Jesus estava em uma certa casa. E a palavra, então, ela mostra, ela diz que muitas pessoas se reuniram naquele lugar. Muitas pessoas se reuniram ali e havia muitas pessoas. E Jesus, então, ele começou a anunciar naquele lugar a palavra de Deus. Olha bem, irmãos, a palavra, ela é tudo na nossa vida. Nós vamos observar que em todos os milagres de Jesus, a maioria, Jesus sempre estava ali anunciando a palavra. A palavra, ela é fundamental na nossa vida, porque é através da palavra é que nós vamos crer. Através da palavra é que a fé, ela move na nossa vida. É através da palavra que a fé, ela nasce no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 10, no versículo 17, Paulo diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, no momento que nós ouvimos a palavra, no momento que a palavra ela move na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, a fé ela vai nascer, a fé ela vai mover a nossa vida e o nosso coração. Jesus, então, estava ali ensinando. E o texto diz que, então, ali chegaram alguns homens carregando um paralítico em uma cama. Eu tenho para mim que aqueles homens já estavam naquela casa. E eles já estavam ali ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eles então lembraram de um certo amigo que estava paralítico, de um certo amigo que estava em uma cama, em um leito.
aonde não só fisicamente, mas a vida dele também estava toda paralisada, não é? Nós vamos observar e ver quantas pessoas estão como o amigo desses homens, quantas pessoas estão como esse paralítico, com a sua vida paralisada, aonde nada de novo acontece, aonde as coisas não caminham, aonde não há nada novo, não é? Aonde ele não consegue alcançar os alvos, os seus objetivos. E quando eles então pegam aquele homem, e eles levam aquele homem até aquela casa onde Jesus estava, o texto diz então que havia ali, começou a haver ali uma barreira que impedia que aqueles homens aproximassem de Jesus, que impedia que aqueles homens pudessem entrar naquela casa. E o que a Bíblia diz? Que ali a porta estava fechada, não havia como entrar. Havia muitas pessoas, não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela. Não havia uma maneira de entrar naquela casa. E eles tinham tudo naquele momento para desistir. Eles tinham tudo naquele momento para pegar aquele homem e voltar para casa. Ou talvez pensar assim, olha, outro dia, numa outra oportunidade, a gente volta. Irmãos, todas as vezes que você despertar para a palavra de Deus, que a fé, ela mover na tua vida, que a fé, ela mover no teu coração, muitas vezes vai ter barreiras para impedir que você aproxime de Jesus, barreiras para impedir que um milagre seja realizado na tua vida, barreiras para impedir que coisas grandes aconteçam na tua vida. Satanás, ele tem colocado todo tipo de empecilho para impedir que pessoas cheguem a Deus, para impedir que as pessoas cheguem ao altar de Deus, para impedir que as pessoas cheguem na presença de Deus. E se você quer um milagre, se você quer uma bênção, se você quer algo extraordinário de Deus, você precisa quebrar todas as barreiras. Você precisa, irmãos, estar animado para enfrentar as dificuldades, para passar por cima de todas as coisas, crendo que ao chegar em Jesus, ao chegar na presença de Deus, ao insistir na presença de Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer algo novo na sua vida e no seu coração. Eles não desistiram. Não havia como passar pela porta, não havia como passar pela janela, não havia como entrar naquela casa. Mas o que aqueles homens fizeram? A palavra diz que aqueles homens, motivados pela fé, movidos por uma fé extraordinária, movido por uma fé abençoada, porque a fé é que move tudo a nossa vida, a fé é que move tudo o nosso coração. Quando nós somos movidos pela fé, nada nos barra. Quando nós somos movidos pela fé, nada vai nos parar. Quando nós somos movidos pela fé, irmão, nós não desistimos no meio do caminho, nós não paramos no meio do caminho. Talvez poderia chegar alguém e dizer assim, olha, desiste, porque não tem como vocês entrar nessa casa. Desiste, porque não há possibilidade nenhuma de vocês entrarem com este paralítico. Desiste, porque não tem jeito. Vai existir muitas pessoas que quando você quer crer, quando você quer caminhar, quando você quer abrir o coração para Deus, vai existir muitas pessoas para dizer para você que não tem possibilidade. Vai existir muitas pessoas para dizer para você que você não vai alcançar. Vai existir muitas pessoas para dizer para você que não há como acontecer na tua vida. Por isso você precisa ser movido pela fé. Por isso você precisa estar cheio de fé. Aqueles homens movidos pela fé, a palavra diz que eles removeram parte da cobertura daquela casa, do telhado daquela casa. E eles então pregaram aquele paralítico e baixaram aquela cama diante de Jesus, na presença de Jesus. E quando eles fizeram aquilo, Jesus ali, ele olha e ele vê aqueles homens descendo com aquele paralítico na presença dele, colocando diante dele. Meu irmão, só coloca paralítico dentro da casa quem conhece a glória e o poder de Deus. Só coloca paralítico dentro da casa
quem conhece a glória e o poder de Deus, porque quem conhece a glória e o poder de Deus não desiste. Quem conhece a glória e o poder de Deus, ele sabe que tem uma possibilidade. O texto diz assim, vendo a fé deles. Jesus ali, ele vê aquele paralítico descendo diante dele, mas o texto diz assim, vendo a fé deles. Jesus vendo a fé daqueles homens. Não foi totalmente por causa da situação do paralítico que Jesus fez um milagre. Não foi totalmente por aquele homem estar descendo ali na frente dele, é que ele fez um milagre. Mas o texto diz, vendo a fé daqueles 4 homens, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas quando Jesus disse essa frase, o texto diz que ali havia muitos fariseus, doutores da lei, que estavam ali para julgar tudo aquilo que Jesus ele fizesse. Aqueles homens começaram a comentar, aqueles homens começaram a dizer um ao outro, olha, o único que tem poder para perdoar pecados é Deus. Quem é esse para perdoar pecados? Mas Jesus, ele sabendo o que aqueles homens estavam dizendo, Jesus entendendo o que estava no coração daqueles homens, Jesus então, ele olha para aqueles homens e ele diz assim, olha, o que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Qual é mais fácil dizer para esse homem? Irmãos, nós precisamos entender, quando nós lemos o texto, nós precisamos entender, primeira coisa que deixou aquele homem paralisado, primeira coisa que não deixava aquele homem mover, era o pecado. O pecado que prendia aquele homem. O pecado, muitas vezes, ele paralisa a sua vida. O pecado, muitas vezes, ele paralisa a bênção, a alegria, a satisfação, a vitória na sua vida. O pecado te prende. O pecado não deixa as coisas caminhar na tua vida. O pecado não deixa as coisas acontecer na tua vida. Há muitas pessoas que dizem, olha, a minha vida não está sendo abençoada. Pastor, nada está dando certo na minha vida. Nada está dando certo na minha casa. Nada está dando certo na minha família. Enquanto você não entender que o pecado te paralisa, nada vai dar certo na tua vida, irmão. O pecado não deixa as coisas acontecer. Jesus olha para aquele homem e a primeira coisa que Jesus diz para ele, os teus pecados são perdoados. Mas muitos não entendiam, porque eles não podiam ver o que Jesus estava vendo. Aquele homem, ele tinha uma paralisia física, sim, mas ele precisava ser curado por dentro. Ele precisava ser liberto primeiro. Por isso que Jesus, ele diz assim, os teus pecados te são perdoados. E agora ele diz assim, qual que é mais fácil dizer para esse homem, os teus pecados te são perdoados, ou toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra. E Jesus diz assim, toma a tua cama e anda. Jesus estava curando aquele homem por dentro e por fora. Jesus estava fazendo na vida daquele homem, ele estava fazendo uma obra completa. Irmãos, muitas vezes, nós precisamos de cura física, sim, mas muitas vezes nós precisamos de cura da alma. Muitas vezes nós precisamos que Deus sare as feridas. Tem muitas pessoas que querem que Deus cure por fora, que quer que Deus arranque uma enfermidade.
Mas muitas vezes Deus não está vendo só o exterior, muitas vezes Deus não está vendo só o que está fora, Deus está vendo o que está dentro. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que está aqui na igreja, você que está aí nos acompanhando, aonde você estiver, eu quero dizer que existe um Deus que conhece você por fora e por dentro. Existe um Deus que sabe o que você precisa por fora, que sabe aonde você precisa ser curado por fora, mas Ele também sabe aonde você precisa ser curado por dentro. Em qual área você precisa ser sarado por dentro. Não adianta Deus fazer uma obra por fora, Ele arrancar uma enfermidade, Ele fazer você andar novamente, mas se dentro você não for sarado, se dentro você não for curado, todos nós precisamos ter sede de ser curados por dentro, porque se você for curado por dentro, se você for limpo por dentro, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, você será sarado por fora. A vitória, ela será certa na sua vida. Jesus, quando vê aquele homem, ele sabia que não era só uma paralisia física que aquele homem tinha, não era só um problema físico que aquele homem tinha, não era só um problema exterior que estava prendendo a vida dele, mas aquele homem tinha um pecado, aquele homem tinha uma ferida, aquele homem tinha uma dor dentro dele. Ele precisava ser sarado por dentro. Ele precisava ser curado por dentro. E agora a Bíblia diz que Jesus, quando ele determina e ele diz assim, olha, para que aquele homem fosse curado, que aquele homem fosse sarado, ele diz, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí a palavra diz que imediatamente, aquele homem foi curado, aquele homem foi sarado, ele levantou, ele pegou a sua cama e ele saiu daquele lugar curado, sarado pelo poder de Deus. Esse mesmo Deus é o Deus que te sara neste momento, é o Deus que te sara nessa noite, é o Deus que te cura de qualquer enfermidade. Esse mesmo Deus é o Deus que trabalha na tua vida por fora e é o Deus que trabalha na tua vida por dentro. Aquele homem saiu dali como um novo homem, curado por fora e curado por dentro. E o texto diz que toda a multidão ficaram maravilhados. E eles começaram a exaltar a Deus, a glorificar a Deus e dizendo, nós nunca vimos algo igual. Nós nunca vimos um milagre extraordinário como esse. E todos exaltavam o nome de Jesus. Então coloca no teu coração aí, meu amado, que Deus pode fazer na tua vida, que Deus pode curar, que Deus pode sarar, que Deus pode levantar você. Se está tudo paralisado na tua vida, se nada anda na tua vida, se nada dá certo na tua vida, se as coisas não encaixam na tua vida, existe um Deus que pode mudar, existe um Deus que pode transformar, existe um Deus que pode te levantar da onde você está deitado. Existe um Deus que pode te levantar, meu irmão, aonde você está estendido. Existe um Deus que pode te levantar, que pode mudar a sua história. Mas eu pergunto, você crê nesse Deus? Você é capaz de crer naquilo que esse Deus pode fazer? Você é capaz de deixar Deus te curar verdadeiramente por dentro? Existem pessoas que não são curadas por dentro porque não deixam Deus fazer. Mas se você deixar, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai mudar a sua história.